Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos então finalizar as nossas orações. Na aula passada falamos sobre as orações reduzidas de gerúndio. Na semana retrasada falamos sobre as orações reduzidas de infinitivo e hoje encerraremos as orações reduzidas falando sobre o particípio, sobre as orações reduzidas de particípio. Na próxima semana será o meu recesso e na outra nós começaremos a falar sobre concordância nominal. Então, falaremos em primeiro lugar sobre concordância nominal e depois sobre concordância verbal, tá? Aí depois concordância, regência. Estamos quase lá, quase finalizando a nossa matéria. Então, vamos começar, queridos. Orações reduzidas de particípio. Elas podem ser adverbiais ou adjetivas, mas nem todos os valores das orações adverbiais vão aparecer nas reduzidas de particípio, ok? Não existe uma correspondência. Comecemos. Adverbial. Então, temos aí causal, temporal, concessiva. No próximo slide temos mais um exemplo. Então, vamos começar, gente. Primeiro exemplo. Desacreditado, calou-se. Temos duas orações porque temos dois verbos, né? Primeiro verbo, desacreditar. Segundo verbo, calar. Ok, temos duas orações. Mas por que a oração está reduzida? Porque ela não tem conjunção, ela não tem locução conjuntiva e, no caso das adjetivas, ela não tem pronome relativo, né? Ok. Agora, se fôssemos desenvolver essa oração, como ela ficaria? Coloquei a oração desenvolvida entre parênteses. Então, temos aí um parênteses e o sinal de igual. Não é uma carinha sorrindo, embora pareça, tá? Não é. Então, desacreditado, calou-se. A nossa vírgula está separando as duas orações. Se fôssemos desenvolver essa oração, ela seria: por que ficara desacreditado, calou-se. Agora, por que a oração está desenvolvida? Porque nós temos o porquê. Temos uma conjunção causal. Se tem conjunção, é desenvolvida. Se não tem conjunção, é reduzida, tá? Então, por que ficara desacreditado é a minha causa. Qual é a minha consequência? Calou-se, ok? Outro exemplo. Desesperado, e aí, gente, desacreditado é o meu particípio, né? Desesperado é o meu particípio. Exemplo. Desesperado, parecia um doido por toda a casa. Ok, temos aí mais uma vez duas orações, estamos falando sobre o período composto. Ok, se a gente fosse desenvolver essa oração, como ela ficaria? Porque estava desesperado, parecia um doido por toda a casa. Então, toda causa tem a sua consequência. Qual era a causa? Estar desesperado. Qual era a consequência disso? Parecer um doido por toda a casa. Então, entre parênteses, a nossa oração aparece desenvolvida, porque nós temos a conjunção causal. Por quê? Né? É uma conjunção causal bem prototípica. Todo mundo entendeu? Espero que sim. Gente, é tão ruim perguntar e eu não ter a resposta de vocês. Mas falem comigo pelo YouTube, falem comigo pela nossa sala, tá? B. Temporal. Temporal marca tempo. Então, temos aí o exemplo. Concluído o trabalho, retirou-se. Se você pergunta à sua professora, posso ir embora? Terminado o trabalho, sim. Né? Então, quando você terminar o trabalho, sim. Então, aqui, concluído o trabalho, retirou-se. Mais uma vez, concluído aí é o nosso particípio, certo? Ok, temos o nosso particípio. A oração ela está reduzida, porque não tem conjunção, não tem locução conjuntiva. Se fôssemos desenvolver essa oração, como ela ficaria? Depois que concluíra o trabalho, retirou-se. Então, depois que, agora sim, nós temos uma conjunção ou uma locução conjuntiva? Nós temos uma locução, porque temos duas palavras. Depois que, certo? Então, concluído o trabalho, retirou-se. Depois que concluir o trabalho, retirou-se. Marca tempo. Concluído é o nosso particípio. Beleza? No caso da concessiva, vocês lembram o que é concessão? Uma quebra de expectativa, né? Então, ainda que chova, irei à praia. Se você marca de ir à praia, quer dizer, agora temos que ficar em casa, né, gente? Mas, enfim, mesmo que chova, irei à praia. Se você marca de ir à praia, e aí o tempo fica fechado, tal, nublado, você, poxa, vou desistir.
Mas, nesse caso, a pessoa não desiste. Ela diz, mesmo que chova, irei à praia. Então, é uma quebra de expectativa, ok? Vamos ao nosso exemplo. Mesmo convidado, não foi à festa. Ok, convidado é o nosso particípio. Então, se você foi convidado, espera-se que você vá à festa. Se você não foi convidado, espera-se que você não seja um penetra, né? Então, mesmo convidado não foi à festa. Cadê a quebra de expectativa aí? A quebra de expectativa aí é que se alguém foi convidado, espera-se que essa pessoa compareça à festividade. Ok, então, convidado é o nosso particípio. A nossa primeira oração não apresenta conjunção, não apresenta locução conjuntiva, mas se fôssemos desenvolver a nossa oração, como ela seria? Embora tenha sido convidado, não foi à festa. Então, embora é a nossa conjunção concessiva. Na desenvolvida apareceu a conjunção. Na reduzida, não apareceu. O que a gente tem aí é o nosso particípio, né? Temos duas orações, como eu falei, período composto, e o convidado é o nosso particípio. Beleza? Então, gente, mesmo convidado não foi à festa. Como é que a gente vai classificar aí a oração mesmo convidado? Vai ser uma oração adverbial, concessiva, reduzida de particípio. Então, mesmo convidado, por que é a oração? Porque tem verbo, né? Convidado. Eu convido, tu convidas, ele convida, só que aqui aparece na forma de particípio. Então, uma oração subordinada, né? Porque exerce, tem uma relação sintática com a oração seguinte. Ok. Então, oração subordinada, adverbial, né? Porque tem uma marca, tem um valor semântico. No caso da conjunção, a conjunção carrega esse valor semântico, que é de concessão, né? Beleza? Então, oração subordinada, adverbial, tem uma circunstância. Oração subordinada adverbial concessiva, que é uma quebra de expectativa. Reduzida porque não tem conjunção, não tem locução conjuntiva. Reduzida de quê? Reduzida de particípio. Mesmo convidado. Oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de particípio. Meu Deus, professora, é muita coisa. Mas o que vocês têm que tentar entender? Por que é uma oração? Por que é subordinada? Por que é adverbial? Por que é concessiva? Por que é reduzida? E reduzida, o que é particípio? Tá? Beleza? Outro exemplo. Sabida a resposta, então, sabida, particípio. Sabida a resposta, perguntou mais uma vez se podia ir. Então, se eu já sei a resposta, eu não vou perguntar de novo, não há necessidade, mas aqui a quebra de expectativa consiste justamente nessa questão. Mesmo que eu saiba, pergunto de novo. Ok, então, sabida a resposta, não temos conjunção, não temos locução conjuntiva. Se a gente fosse desenvolver essa oração, como seria? Por mais que soubesse a resposta, perguntou mais uma vez se podia ir. Então, cadê a nossa locução conjuntiva? Por mais que, ok? E aí temos três palavrinhas, né? Por mais que. Então, uma palavrinha é conjunção, duas ou mais, locução conjuntiva. Beleza? Beleza, professora? Vamos continuar. Então, continuando. Condicional. Esforçados chegarão onde quiserem. Todo mundo vai chegar onde quiser? Não, aqueles que forem esforçados. Então, temos aí uma condição. Como é que a gente desenvolve essa oração? Contanto que se esforcem, chegarão onde quiserem. Então, aí a gente tem uma locução conjuntiva. Por isso, trata-se de uma oração desenvolvida, ok? Então, se eles se esforçarem, se as pessoas se esforçarem, chegarão onde quiserem, com uma condição, que se esforcem. Agora, vamos falar sobre então, as adverbiais acabaram. Vamos falar sobre as adjetivas. As adjetivas são divididas somente em explicativas e restritivas, ok? O próprio nome é muito claro. Explicativa porque dá uma explicação sobre um termo, né? E restritiva porque não faz referência ao todo, mas sim a uma parte, a uma restrição. Explicativas. Fui acordada pelo vizinho assustado na porta de casa. Então, assustado, temos aí o nosso particípio. Ok. Quem é que estava assustado na porta de casa? É o vizinho, né? Então, nós temos uma explicação sobre esse vizinho. Vizinho assustado na porta de casa. Agora, se desenvolvêssemos essa oração, teríamos:
Fui acordada pelo vizinho que estava assustado na porta de casa. Vocês lembram que eu falei que no caso das adverbiais, nós temos que ter ou a conjunção ou a locução conjuntiva. No caso das adjetivas, temos então na oração desenvolvida o pronome relativo. O que é o pronome relativo principal? Né? Temos outros também. Ok, temos o pronome relativo e suas flexões. O que é o mais famoso, mas temos outros pronomes. Ok, agora vamos falar das restritivas. Servimos deliciosos bolos frescos comprados na padaria de costume. Então, servimos deliciosos bolos frescos, mas foram bolos, deliciosos bolos. Mas foram bolos comprados, são bolos quaisquer? Não, são bolos frescos que foram comprados. Então, qual é a característica desse bolo? Por que tem uma restrição? Porque eles foram comprados na padaria de costume. Como é que a gente desenvolve? Servimos deliciosos bolos frescos que compramos, ou que foram comprados, que compramos na padaria de costume. Percebam que na nossa segunda oração, nós temos o quê? Pronome relativo. Na oração reduzida, nós não temos esse que. Nós temos o particípio, comprados, ok? Beleza? Então, gente, vamos fazer algumas questões para a gente treinar um pouquinho. Abaixo se encontram algumas orações reduzidas. Após analisá-las, sua tarefa consistirá em desdobrá-las. Como assim? O que é desdobrar? Tornar a oração desenvolvida, tendo em vista o modelo em questão. Feito isso, dê a elas a classificação correspondente. Letra A. Terminada a reunião, todos os funcionários retomaram a rotina de trabalho. Então, terminada, temos aí qual forma nominal? A forma que vimos hoje, o particípio. Terminada a reunião, qual é o valor? Tempo. Como é que a gente desenvolve essa oração? Colocando uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Assim que terminou a reunião, todos os funcionários retomaram a rotina de trabalho. Então, terminada a reunião, temos uma oração reduzida. Assim que terminou Assim que terminou a reunião, temos uma oração desenvolvida. Temos a presença de uma locução conjuntiva. Então, como é que a gente classifica essa oração? Percebam que a classificação faz referência à oração desenvolvida, né? A oração que está desdobrada. Oração subordinada adverbial temporal. E como é que a gente classifica a oração acima? A oração que está reduzida. Mesma coisa. Oração subordinada adverbial temporal. Opa, até aí foi igual. Depois eu vou acrescentar reduzida de particípio. Só. Letra B. Dizendo a verdade, todos confiarão em você. Todos vão confiar em você? Não. Todos vão confiar em você com uma condição. Que condição é essa? Que você diga a verdade, que você seja sincero. Então, dizendo qual é a forma nominal? Gerúndio. Por que é reduzida? Não tem conjunção, não tem locução conjuntiva. Como é que eu desenvolvo a minha oração? Dizendo a verdade, já percebi aí que é uma condicional. Vou pegar uma conjunção condicional. Se disser a verdade, todos confiarão em você. Agora, a minha oração ficou desenvolvida, porque teve conjunção. Como é que fica a classificação da minha oração? Se disser a verdade, todos confiarão em você. Oração subordinada adverbial condicional. A oração, repito, desenvolvida. E se for oração reduzida? Oração subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio. Agora, vamos lá. Letra C. Ela disse não se lembrar do fato ocorrido. Ela, sujeito. Disse, verbo transitivo direto, porque aí a gente só tem o que ela disse. A gente não tem a quem ela disse. Se tivéssemos, seria VTDI. Como só temos o OD, então vamos classificar o nosso verbo como VTD. Ok, ela, sujeito, disse VTD. Ela disse o quê? Não se lembrar do fato ocorrido. Se eu tenho um VTD, que vem depois, vai ser o meu OD, né? Mas é um OD em forma de oração, porque eu tenho verbo. Cadê o verbo? A gente tem ali o verbo lembrar, né? Beleza. A gente tem o verbo lembrar, que está no... Qual é a forma nominal? Infinitivo. Como é que a gente classifica essa oração, gente?
é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. No caso, essa é a classificação da oração desenvolvida, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, se eu for classificar a minha oração de cima, a minha oração que está reduzida, como é que vai ser? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, porque lembrar é o meu infinitivo, tá? Ok. Ela disse não se lembrar do fato ocorrido. A minha oração está reduzida. Como é que eu desenvolvo essa oração? Ela disse que não se lembrava do fato ocorrido. Professora, mas você disse que o que ele só vai aparecer lá na oração adjetiva. O que pronome relativo só aparece na adjetiva. Mas esse que não é um pronome relativo. Esse que é uma conjunção integrante, ok? As principais, quer dizer, as orações integrantes são que e se, beleza? Show! Agora o próximo exercício. 2. Todas as orações destacadas nos itens abaixo são subordinadas reduzidas, beleza. Assinale o item cuja oração destacada se classifica como subordinada, reduzida, de particípio, adverbial, condicional. Ok, então olha só, a gente tem que encontrar uma que seja reduzida de particípio, que tem esse valor de condição. Beleza, feita a partilha, o leão tomou a palavra. Armado com tais provas, até que eu o enfrentaria. A tropa, acampada às margens do Iguaçu, foi surpreendida. Ernestina estava certa de ser sua amiga. Transposto o rio, seguimos viagem. Então, olha só, gente. Aqui é particípio, né? Então, temos particípio na A, temos particípio na A, ele é irregular. Temos particípio na B, temos também na C. Na letra D, qual é a forma nominal que a gente tem aqui? É o infinitivo, né? Temos o ser. Na letra E, temos mais uma vez também o particípio. Agora, qual é que apresenta um valor de condição? Feita a partilha, o leão tomou a palavra. Aqui, ó, quando foi feita a partilha, o leão tomou a palavra. Letra C, a tropa acampada às margens do Iguaçu. Aqui, gente, não é adverbial, é adjetiva. Ernestina estava certa disso. Então, aqui também não é uma condição. Certa, percebam, é um nome, não é um verbo. Então, a gente tem uma completiva nominal. Transposto o rio também é temporal. Quando transposto o rio, nós seguimos viagem. Agora a letra B, que é o gabarito. Armado contra as provas, até que eu o enfrentaria. Como é que a gente desenvolve? Se, né? Se tivesse armado. E então, esse se seria a nossa conjunção condicional. Gabarito letra B. Agora, por fim, questão 3, vamos lá. 2 enunciados linguísticos se encontram abaixo evidenciados. Beleza. Explicite, pois, os seus conhecimentos. Então, fale sobre, mostre os seus conhecimentos, tecendo, ou seja, fazendo, um comentário acerca de cada um deles. Principalmente, sobretudo, mesma coisa que principalmente dando ênfase à forma. Forma. Ou seja, que você vai analisar se tem conjunção, se tem locução conjuntiva, se tem pronome relativo, se não tem, se ela é desenvolvida ou se ela é reduzida. Sobretudo dando ênfase à forma como se apresentam. Percebo que aumenta a saudade a cada dia que passa. Letra B. Percebo aumentar a saudade a cada dia que passa. Então, gente, analisemos. Letra A. Eu, sujeito oculto, né? Eu percebo o quê? Que aumenta a saudade a cada dia que passa. Então, percebo VTD. A minha oração aí é um OD oracional, né? Porque tem verbo. Só que a gente tem aí a nossa conjunção integrante, que é o que. Então, se temos a nossa conjunção integrante, ela é desenvolvida. Né? Quando a gente tem a conjunção, ela é desenvolvida. Quando a gente não tem a conjunção ou não tem a locução conjuntiva, ela é reduzida. Então, o que a gente vai falar aqui sobre a letra A? Que nós temos aí, gente, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que está desenvolvida. Por quê?
temos a nossa conjunção integrante. E na letra B? Perceba aumentar a saudade a cada dia que passa. Mesma coisa. Quer dizer, tem uma coisa diferente. Eu, sujeito oculto, percebo. VTD, mesma coisa que eu digo, também é objetiva direta. Eu percebo o quê? Aumentar a saudade a cada dia que passa. Beleza, então eu também tenho um objeto direto oracional. Mas eu tenho conjunção integrante? Não. O que eu tenho? Eu tenho aumentar, eu tenho infinitivo. Então a minha oração não está desenvolvida, ela está reduzida. Então o que eu tenho a dizer sobre a letra B? Que também é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, entretanto, se diferencia da primeira porque ela é reduzida de infinitivo. A letra A, então, é desenvolvida, né? E a letra B é reduzida. Gente, espero que vocês tenham conseguido compreender. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá? Manda mensagem, pode ser no YouTube, pode ser na nossa sala de aula, falem comigo. Porque na próxima semana, como eu havia mencionado, vai ser o meu recesso e na outra nós entraremos em concordância. Mas eu já vou avisá-los que, mesmo entrando em concordância depois do meu recesso, eu vou providenciar um vídeo para vocês fazendo um resumo, fazendo uma revisão sobre as orações, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E mandem sempre um feedback. Professora, entendi. Professora, não entendi tal parte, tá bom, gente? Porque é muito importante. Beleza? Bye, bye e até mais.